Olá, seja bem-vindo ao programa Em Defesa do Consumidor aqui na TV Litoral, canal 12 SAT TV a cabo. O programa Em Defesa do Consumidor tem o apoio da Online Suprimentos de Informática e Rede Crio de Supermercados. Hoje o programa Em Defesa do Consumidor trará um tema muito importante que vai falar sobre cobrança de juros abusivos em contratos de consumo. Para você que tem um carro financiado, uma moto financiada ou até mesmo uma casa financiada, hoje o programa Em Defesa do Consumidor vai abordar várias informações para você, telespectador aqui do programa Em Defesa do Consumidor. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe novamente aqui no nosso programa o Dr. Christian Stipanif, advogado e professor da Faculdade Unisep de Registro e especialista na área de consumo, na área de direito do consumidor. Tá? E para você que tiver alguma dúvida no nosso programa, participe. Envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou SMS para o celular que está aparecendo aqui no vídeo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por mais uma vez estar aqui na TV Litoral e aproveitando também para informar todos os nossos telespectadores que neste mês de maio nós iremos falar de vários temas na área de ações judiciais. Não perca o programa Em Defesa do Consumidor do mês de maio com o Dr. Christian Stipanif. Boa tarde aí a você e aos espectadores do seu programa, sempre é um prazer estar aqui nesse seu programa tão esclarecedor para a população, né? Sobre isso, esse tema tão legal e tão corriqueiro para as pessoas, que é o direito do consumidor, né? E a gente preparou uma pauta aqui e começando agora o nosso programa, a gente tem uma pergunta para esclarecer os nossos telespectadores, né? O que significa, doutor, cobrança de juros em contratos de consumo? Hoje existem várias pessoas procurando recorrer no serviço judiciário, tá? Sobre esse tema de juros abusivo. Como é que funciona isso? Na verdade, as pessoas, quando vai comprar o seu carro, né, financiar o seu carro, a sua casa própria, até mesmo empréstimo pessoal, é cada vez mais crescente, né, a questão dos juros em relação a essas relações, que tamanha é a procura dos consumidores para adquirir crédito. Salvo engano, eu acho que 80% das relações de carro, de compra de carro e compra de apartamento, né, de imóvel, né, são financiadas. Então, aí ocorre a questão dos juros, né, abusivos. Né? Os juros abusivos, num contrato desse, é quando eles são cobrados acima da taxa média que é estipulada pelo Banco Central. Toda vez que o Banco Central tem uma taxa média estipulada pelo Banco Central e houver uma cobrança abusiva, ele pode ingressar para poder discutir isso e discutir se esses juros foi abusivo ou não no Poder Judiciário. E o que acontece, doutor Christian, é que assim, muitas pessoas, hoje tem várias pessoas que procuram um advogado ou consultorias nesse ramo para entrar com ação pedindo indenização, pedindo revisão de contrato, mas também existe um medo muito grande por parte da população de ingressar com esse tipo de ação, dizer que isso é uma coisa que não vai ganhar, que pode apreender o carro, porque vai deixar de pagar. Como é que o consumidor pode ter essa segurança na hora de procurar um advogado ou uma consultoria para poder entrar com essa ação revisional ou ação judicial de quitação, abaixando juros e coisas do tipo? Não, ele pode, inclusive, eu recomendo que nunca deixe de pagar. Né? Que às vezes isso pode dar problema para reverter depois, nunca deixe de pagar. Né? E com relação a essas empresas de consultoria, eu recomendo sempre que a pessoa procure um advogado de confiança, porque na verdade, né, dá uma confiança, né, do que essas empresas que oferecem serviço de consultoria, né, que até pela OAB é meio que antiético isso aí que eles fazem, né? Porque eles prometem, ofertam, né, essa revisão e já prometem êxito. Se eles prometem êxito, eles têm que garantir o resultado. Na maioria das vezes eles dizem assim, se você procurar a nossa consultoria ou procurar o nosso serviço, a gente abaixa 70% dos juros. Então, se ele fizer isso, você sabe muito bem que é um defensor do Código do Consumidor, ele está ofertando um serviço e ele tem que garantir isso. Né? Então é perigoso, porque essas teses jurídicas não são pacíficas no Poder Judiciário. É bem contraditória essas teses. O juiz aqui de Peruíbe de uma vara entende uma coisa, da outra vara entende outra. O juiz lá de Santos entende de outra forma. Então essas teses de juros do Poder Judiciário são teses ainda contraditórias, né? Porque no direito tem várias interpretações. Né? Certo. Então é perigoso. E se ele está ofertando esse serviço, ele tem que garantir o resultado. Né? Então é uma coisa, por isso que eu recomendo que procure o seu advogado, que ele vai orientar direitinho essa questão. E não é todo contrato que vai poder revisar.
né? Não é a festa tal, não é uma festa que vai, não, tá, juros abusivos. Não é assim. Por isso que eu recomendo procurar um advogado que tenha bastante cautela, que eu já vi gente perder o carro. Porque vai ingressa com as ações, não quer mais pagar, ou e acontece depois de busca apreensão, ele... Certo. Né? Mas é passível de questionamento através de uma ação judicial isso? É passível, mas ele tem que apurar junto ao contador para saber qual foi os juros aplicado e realmente ver se esse juro foi abusivo. Né? Por exemplo, acontece às vezes, por exemplo, aconteceu comigo, eu fui contratar um empréstimo, né? E na verdade ele falou que era 1,5, né? Os juros ao mês. Os juros ao mês e imprimiu uma simulação, né? Quando eu fui assinar o contrato estava 1,98. Aí nesse caso, né, na verdade, quando ele ofertou para mim 1,5, só que ele embutiu logo em seguida as taxas de IOF, de seguro, que isso aí também é financiado. Eles embutem um valor que não foi originalmente contratado. E que não foi combinado no ato. Não foi combinado. Aí sim cabe uma revisão, né? Mas mesmo assim, né? Então cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado pelo advogado e pelo contador para ele ver se realmente houve, né, essas coisas. Não é qualquer tipo de contrato que houve juros que está errado, que vamos revisar. Cada caso é um caso. Então, como nesse caso, houve uma oferta em 1,5, na hora que eu fui contratar, na verdade, estava no contrato 1,9. Então houve o quê? Uma violação ao que eu contratei originalmente com a pessoa que estava negociando. Aí sim caberia uma revisão. Mas mesmo assim essas teses são contraditórias, não são pacíficas, então é muita cautela na hora de ingressar com o processo. Por isso que tome cuidado, procure sempre o seu advogado de confiança. Legal, importante, fique atento às dicas aqui do Dr. Cristian, aqui no programa em Defesa do Consumidor. E para você que tem alguma dúvida nesse tema, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou envie SMS para o celular que está aqui no vídeo. Doutor, continuando aqui o nosso tema, hoje a maioria das pessoas financia seu veículo em 60 vezes, né? Ou menos, tem 60, 48. E o valor do carro chega a ser o dobro do valor pago, né? Vamos supor, o consumidor compra um carro de 22 mil, financia 22 mil, no final dos 60 meses ele chega a 40. Isso é correto? Isso é correto ou é um procedimento errôneo, é indevido? Como é que funciona isso? Infelizmente, no Brasil, isso é correto. O Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo. Enquanto aqui nós pagamos num carro aí, em média 1,8 por mês para financiar seu carro, nos Estados Unidos paga-se 2% ao ano. Né? Então nós temos a taxa mais alta do mundo. E isso é autorizado pelo Banco Central. Infelizmente é autorizado, é legal. Por isso que eu falei, não é todo contrato de financiamento com juros de carro que é ilegal. Então, na realidade, o consumidor, quando vai comprar um carro financiado, é importante ele fazer um shopping, fazer um mercado e procurar a taxa de juros mais barata. Exatamente. E no caso de revisão judicial, é só em caso que o Banco Central tenha a média. Né? Se for cobrado muito acima da média, o Código Consumidor determina que o consumidor está em vantagem exagerada. Né? Então, aí ele pega, faz uma média, vê a taxa que ele pagou e a média que o Banco Central determina. Aí sim ele pode ingressar. Por isso que eu falei, sempre muita cautela na hora de ver esses tipos de processo. Senão ele vai ter dor de cabeça. Tem uma outra pergunta aqui também, doutor, é assim: como funciona caso o consumidor queira ingressar com ação judicial, tá? Questionando juros abusivos e ações de quitação de veículo através de ação judicial? Como é que funciona? O consumidor ele quer entrar com uma ação revisional para rever o contrato dos juros abusivos, quer entrar com uma ação para quitar o carro com juros menor do que foi contratado. Como é que funciona isso? Então, em primeiro lugar, ele não pode andar no escuro. Né? E o que ele tem que fazer? Pegar um contrato, né? Por isso que eu estou falando, não, então aquelas empresas que aparecem, juros abusivos, procure nós garantimos. Calma, não é assim. Né? Então ele pega o contrato, ele leva para o seu advogado, o advogado vai levar para um contador, vão estudar o contrato. Houve juros abusivos? Houve. Então se ingressa em juízo para discutir, porque cabe muito bem o Código do Consumidor, garante a revisão das cláusulas contratuais, isso aí é fato. Mas desde que ele sabe o que está fazendo, desde que ele não ande no escuro. Então ele pega estuda o contrato, leva para o contador, tá? Ele e o advogado vão sentar e vão ver se dá para, de uma forma, ver se houve cobrança de juros abusivos, que infelizmente, se você for ver pela lógica, os juros no Brasil hoje é abusivo por si só. Mas e agora? Muito é autorizado alto, né? Pelo Banco Central.
o Banco Central autoriza essa cobrança absurda, mas fazer o que? Eles autorizam. Agora, eles autorizam também tem lá no site a média. Se cobrou-se acima da média, é Doutor, fazendo o gancho, qual que é o site que o consumidor estiver acompanhando, ele pode acessar essa média de juros? Eu acho que é no Banco Central. Digita lá no Google Banco Central, lá vai dar a taxa média, você pesquisa índices, lá, né? E vê se está acima. E outra, esse é um tipo de ação, né? E outro tipo, essa que eu falei da questão se ele vincula a propaganda, por exemplo, da televisão lá. Aqui está o carro, tira o seu carro em 60 de R$600, taxa de 1,5. Beleza, está na televisão, no jornal, ele guarda isso. Quando ele vai assinar um contrato, se no contrato tiver, por exemplo, 1,8, essa prática era muito comum. Agora as grandes empresas já estão arrumando isso, que elas estavam perdendo juízo, né? Aí ela pega, ela entra pode entrar, mas sem deixar de pagar. Ela entra para revisar e pega tudo que ela cobrou em dobro. Né? Mas o que eu falei, não é assim. Só porque tudo é um estudo através de um contador, através de um advogado de confiança e de um contador, porque senão eu já vi gente perder carro com essas histórias, por exemplo, essas empresas que oferecem, né? E até uma. Mas na realidade, doutor, é assim, na realidade é um pouco abusivo, porque o consumidor financia um carro de 22 mil. Né, o carro, quando ele vai na loja, é um valor de R$22 mil. Na hora que ele vai financiar esse carro em 60, em 48 ou 36, o carro acaba dobrando o valor para 40 ou para... Dobra, uma coisa absurda. É absurdo que eu falei. O Brasil tem a taxa mais alta do mundo de juros. Mas aí o que você vai fazer é o seguinte, ele recomenda uma taxa média. Lá tem até para cheque especial, para cartão, para carro. Muitas pessoas também se enrolam em cheque especial e é juros abusivo, né, em empréstimo e coisas do tipo. Tudo é passivo de análise através do advogado, através do contador. Do contador, exatamente. E para você que está acompanhando aqui o programa em defesa do consumidor aqui na TV Litoral e tem alguma dúvida hoje no tema que a gente está falando de cobrança de juros abusiva em contrato de consumo, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou envie um SMS para o celular que está aparecendo aqui no vídeo. O programa em defesa do consumidor tem o apoio da Online Suprimentos de Informática e Rede Crio de Supermercado. Doutor, tem uma pergunta aqui que é assim, a questão dos 70% a gente já chegou a responder, né? O consumidor que tem uma conta corrente, cartão de crédito com juros abusivos, existe uma normatização do valor máximo de juros que poderá ser cobrado? O consumidor que está acompanhando tem uma conta corrente e está enrolado em várias dívidas com empréstimo, cheque especial, cheque que voltou, um cartão de crédito que ele só vem pagando o mínimo, ficou desempregado e não conseguiu pagar mais e está um valor exorbitante. Entende-se hoje que cartão de crédito, hoje a gente vê empresas de cartão de crédito que cobra cerca de 17% de juros, que é um absurdo. É correto isso? Como que ele pode ter uma normatização do valor máximo de juros que poderá ser cobrado? Como eu falei, na verdade no site do Banco Central, para cada tipo de contrato, ele recomenda uma média. Se tiver muito acima da média, né, aí ele pode cobrar o que foi cobrado acima. Agora o que o pessoal costuma muito reclamar e revisar no Poder Judiciário é a questão da cobrança de juros sobre juros. Isso realmente é uma coisa bem discutível, né? Porque é umas teses jurídicas que não permitem cobrar juros sobre juros. Né? Então, isso aí o pessoal costuma revisar, mas ainda é controverso. Pode ser que o juiz entenda de uma forma, outro de outra. Mas, em primeiro lugar, é que se fazer uma revisão no contrato, achar a taxa, e depois que achou a taxa, e ver com o contador, com o advogado, para tentar entrar em juízo com um processo de... Porque o que você paga indevidamente, você tem direito ao dobro de restituição. Né? Então, há a possibilidade disso daí também. E é claro que o consumidor que procurar um advogado e procurar um contador para poder questionar isso através de uma ação judicial, ele tem que ter uma paciência, porque essas questões não são resolvidas de forma rápida, né, doutor? Não, o Poder Judiciário, como eu costumo falar, realmente é uma questão que o Poder Judiciário não tem muito manejo, funcionários, né, para dar uma eficiência rápida ao processo, então acaba demorando. Então eu sempre costumo dizer que quem quer procurar o Poder Judiciário, a palavra é a paciência. Se não tiver paciência, realmente... Né, vai você que está acompanhando aqui o nosso programa, fique atento às informações hoje aqui do tema que a gente está falando de cobrança de juros em contrato de consumo, tá? E para você que tem alguma dúvida hoje no nosso tema, envie um e-mail para tamerjunior@gmail.com ou envie um SMS para o celular que está aparecendo aqui no vídeo. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. No segundo bloco, mais informações, mais dicas importantes para você, telespectador aqui do programa em defesa do consumidor.